Fala galera, então conforme dito no vídeo anterior, nesse vídeo a gente vai abordar a parte prática dos problemas da programação concorrente, beleza? Lembrando aí para quem chegou nesse vídeo através de uma indicação ou clicando diretamente nesse vídeo de prática, também existe um primeiro vídeo anterior a esse em que eu falo de toda a teoria, né? Eu falo o que é um deadlock, dou um exemplo trazendo para o mundo real para ficar mais fácil de entender, assim como eu fiz com o Race Condition, beleza? Então se você também tem curiosidade de saber sobre essa teoria, que vale lembrar, eu gosto sempre de ressaltar isso, não é um problema do GCD ou do Swift, é um problema que existe na programação concorrente em geral, independente da tecnologia que você usa. Dá uma sacada nesse vídeo anterior, beleza? Mas trazendo aqui para o nosso vídeo, então basicamente, só para mostrar aqui, eu importei o UIKit. Para quem não sabe, o Dispatch Queue está contido no UIKit, por isso que a gente importou ele. E eu tenho aqui um código de exemplo, que eu já vou colocar aqui pra gente, ó. E a gente vai dar uma olhada nesse código e vai entender o porquê que ele gera um deadlock e o que a gente pode fazer para arrumar isso, né? Então só relembrando aí rapidamente, deadlock é quando você tem um impasse, né? Então um recurso depende de um recurso B e esse recurso B depende do primeiro recurso. Então você tem um impasse. Uma tarefa não consegue finalizar porque depende da outra, beleza? Então aqui basicamente o que a gente tem? A gente tem uma fila Q, uma fila normal, lembrando que isso aqui é uma fila serial porque a gente não definiu ela como concorrente. O default quando você cria uma fila é serial. Aí eu estou fazendo uma chamada async, bem simples aqui. E essa chamada async simplesmente printa aqui que ela começou. E dentro dela eu estou usando a mesma fila Q, fazendo uma chamada sync. E é justamente isso que vai causar o nosso deadlock, certo? E aqui dentro tem um print para a gente poder monitorar, né? Quando isso ocorre. Vamos até colocar aqui mais um print. Para saber quando acabou tudo, beleza? Então basicamente esse cara aqui, de acordo com o deadlock, né, o que a gente está vendo aqui, basicamente ele vai começar essa task, vai printar esse cara aqui, só que ele não vai conseguir printar esses dois caras aqui, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Bom galera, então aqui, conforme eu tinha dito, né, então eu rodei aqui, ele rodou esse cara aqui e não conseguiu executar esses caras aqui. Por quê? Aqui ocorreu um deadlock. O que aconteceu? Essa fila é serial. Uma fila serial, lembrando, é uma fila que executa uma task por vez, certo? Então pensa, eu falei para a fila serial, executa essa task de forma assíncrona, por isso que o done foi printado, tá? Que é async, para quem não lembra, o sistema começa a execução, mas não aguarda o final. Se você tem dúvidas sobre async, sync, serial, concorrente em outros termos do GCD, dá uma sacada no vídeo GCD 101 aqui do canal que eu explico tudo isso bem detalhado, beleza? Mas voltando aqui, por isso que ele conseguiu printar esse done. Então aqui ele conseguiu começar aqui, só que o que acontece? Esse Q é a mesma fila que esse cara aqui. Se é a mesma fila e ela é serial, só pode executar um cara de cada vez, o que aconteceu? Ele começou a executar esse cara aqui, só que para terminar esse cara aqui, mesmo ele sendo assíncrono, ele tem que executar tudo, né? Ele tem que executar todo esse resto do código. Porém, esse resto do código aqui não consegue executar. Por quê? Porque é uma fila serial, né, amigão? Então, poucas ideias. Você não vai conseguir porque você já está usando a fila. E esse cara aqui não vai liberar nunca porque está esperando esse cara aqui. E esse cara aqui não é executado porque está esperando esse cara aqui executar. Então, esse é o famoso impasse, né? Você tem um recurso que está preso ali porque ele depende de um outro recurso, certo? Que depende do primeiro. Então, é meio confuso, mas eu acho que esse código aqui ilustra bem, né? Então, quais são as formas de você evitar esse deadlock? Um primeiro ponto aqui. Aliás, vamos pensar um pouco. Eu preciso, basicamente, que a minha fila seja liberada, certo? Então, aqui tem basicamente duas ações que a gente pode tomar para liberar desse deadlock. Então, se você está assistindo esse vídeo, dá um pausezinho, pensa uns 5 segundinhos aí e tenta achar a solução, que são bem simples, por si só, beleza? Aqui eu já vou continuar, eu espero que você tenha dado pausa, mas vamos lá. A primeira solução é o quê? Tornar essa fila concorrente. Como que a gente faz isso? A gente tem que colocar um atributo nela e falar que ela é concorrente, né? Aqui meu Xcode tá daquele jeito, mas foi. O que isso vai fazer? Quando a fila é concorrente, ela consegue executar mais de uma task ao mesmo tempo.
Então isso vai fazer com que esse cara aqui consiga ser executado. Então esse cara aqui vai conseguir ser executado e consequentemente esse cara aqui vai conseguir ser finalizado. Beleza? Então vamos rodar aqui para ver qual é que é. Aí, ó. Então basicamente o que aconteceu aqui? Work async start, beleza? E o done. Por que tá nessa ordem aqui no log? Porque esse cara aqui é assíncrono. Lembrando mais uma vez, o sistema vai rodar esse cara, vai começar, mas não vai aguardar o término dele. Então ele já vai pegar e printar o done aqui, beleza? Aí depois é na sequência, né? Ele vem aqui e fala work syncing async, tiltei. Por que tiltei? Porque isso é incomum, né? Isso é uma prática. Por isso que eu até coloquei aqui o tiltei para ressaltar. E na sequência o work async end. Isso aqui, galera, é um perigo quando você está trabalhando com a main queue. Porque a main queue, que é aquela que é responsável por toda a parte de UI do nosso app, ela é serial. Então se você chamar ela de forma async e dentro dela fazer a chamada usando ela de novo de forma sync, acabou, você meteu um deadlock no seu app, sacou? Então é muito perigoso, porque basicamente esse cara vai acontecer nos cenários em que a fila é async, né? A fila é serial, então é uma de cada vez, e você chama uma task sync dentro do bloco, certo? Então aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu tô falando, voltando para a fila aqui, ó, onde vai dar o deadlock, ó, vou até dar o play de novo. Aí voltou no deadlock, tá vendo? Não conseguiu terminar de executar. Se eu tornar essa segunda chamada aqui dentro async também, esse problema também é resolvido. E é justamente essa segunda forma que eu tinha para mostrar para vocês como se livrar desse deadlock, né? Por que isso vai ser resolvido? Uma fila sync, como eu já disse 2 vezes nesse vídeo, tô até sendo repetitivo, mas é para fixar mesmo. O sistema não espera a execução desse bloco, certo? Então ele vai conseguir chamar esse cara aqui, quer ver? Ó? Quando eu executar esse cara aqui, ele vai conseguir chamar essa segunda task, certo? E não vai mais dar o problema, sacou? Por quê? Porque esse cara aqui, o sistema não precisa aguardar ele rodar. Ele só fala, tem essa task aqui, beleza, e sai fora, sacou? Então por isso que você pode até ver, ó, isso é interessante de observar. Ele vai colocar o work async start, o work async end, é lógico done no meio, porque a gente já falou sobre isso, né? E depois ele prende esse cara aqui. Por quê? Porque a fila ainda é serial. Esse cara aqui ainda vai ser executado depois. Porém, o fato dele ser async permite o sistema não ter que ficar esperando esse cara executar. E é isso que faz ele não cair no deadlock. Beleza? Então, só relembrando aí, repassando, deadlock, quando você tem 2 recursos, um dependendo do outro. O caso mais comum é você chamar dentro de uma fila async a mesma fila, um outro bloco da mesma fila de forma sync, numa fila serial, certo? Porque daí de forma sync o sistema tem que aguardar aquela task rodar e essa task só vai rodar depois que a primeira terminar. Então fica nesse loop infinito, né? Volta o cão arrependido e lá vai a história. E quando você coloca o simples fato de você tornar async, já vai rodar. Porém a gente tem que tomar esse cuidado que por ser async, ele não vai executar exatamente nessa ordem. Se você quer garantir esse cara aqui, você mete uma fila concorrente aqui dentro, torna essa fila concorrente e pode executar. Lembrando que esse cara aqui, o maior perigo dele é você fazer isso na main, porque a main é uma fila serial. É muito comum isso acontecer na main e em filas que você mesmo cria, né? Filas privadas, vamos assim dizer, que você cria. Porque quando você usa as global queues, elas são concorrentes. A maioria delas, de acordo com o QoS e tal. Então as filas, elas são, no geral, elas são concorrentes. Então isso é muito difícil acontecer numa global. Porém, numa fila privada ou na main, que a privada você pode deixar lá serial e a main é serial, não tem como mudar isso, você está sujeito a ter um deadlock. O deadlock, por sinal, só para ressaltar aqui, ele não é uma exclusividade do GCD. Né? Eu não estou nem querendo dizer novamente que é do software, eu quero dizer que existem outros caras que também são de programação concorrente, que eu vou abordar em outros vídeos, que no caso é o Operations, que ele roda em cima do GCD, que ele também está sujeito a deadlock. Mas isso fica para um próximo vídeo, quando eu falar sobre Operations, com certeza eu vou abordar esse tópico para a gente tomar cuidado com deadlock. Beleza? Mas isso aqui é um exemplo básico aí de como pode acontecer um deadlock no Swift. Fechou? Então, vamos passar agora para o nosso race condition.
Race Condition, só relembrando aqui, é quando mais de uma thread tenta acessar o mesmo recurso ao mesmo tempo, certo? Então aqui eu tenho um trecho de código adaptado. Esse código eu me baseei num documento do Medium, num artigo do Medium, né, no caso. O link vai estar na referência. Basicamente o nome do artigo é Race Condition with GCD Solution. Ele é do David Wu e tem um tempo de leitura aproximado de 3 minutos, então ele é bem na lata. Eu não usei o código direto dele, por quê? Porque ele faz o teste no Xcode fazendo um app, porque ele usa uma view controller para poder mostrar as threads, etc. Aqui, nosso objetivo é ilustrar de forma mais direta, então eu peguei quase todo o código dele, eu só adaptei isso para uma classe, que eu vou explicar aqui, né? Então basicamente eu criei a classe RaceCondition, desse nome propositalmente, e basicamente como que funciona esse código, né? Ele tem um array de string, que começa vazio aqui, certo? E ele tem uma fila aqui local, que ele criou, que é uma fila concorrente. Fechou? O que acontece? Na função load, que foi criada aqui, ele tem um método async dentro dessa fila, né? Ele usa a fila de modo async, onde ele percorre de 0 a 1000, dando um append no array. Lembrando que ele está vazio, então eu estou inserindo mesmo novos registros nesse array com um texto qualquer. Aqui no caso é um globo terrestre e o índice do last4. Isso é o que ele fez lá, eu mantive, certo? E aqui eu dou um print array, que é um outro método que só printa os itens do array. E aqui eu tenho um outro cara que faz quase a mesma coisa que o de cima. Qual que é a grande diferença? Esse cara aqui ele vai modificar o índice do array. Qual que é a parada aqui? Esse primeiro cara, ele tem um sleep de 3 microsegundos, certo? Então isso aqui vai fazer o quê? Vai chegar um ponto que esse array aqui vai tentar mudar um índice que não existe ainda, porque não teve o append ainda. Sacou? Então isso, lembrando aqui, ó, no nosso exemplo do Race Condition, ó, como lembra aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele acessou um valor errado, uma informação errada, certo? Por causa de uma diferença de ciclo. Aqui nesse exemplo, ele basicamente forçou essa diferença de ciclo, fazendo uma alteração em vez de um insert, né? Através desse delayzinho, sacou? Então isso aqui é para simular. Então se eu chamar esse cara aqui, então basicamente eu instancio aqui meu Race Condition na minha classe, como error, e dou um load, né? Que é esse método que vai fazer toda essa parada aqui. Vamos ver o que acontece? Então, ó, pá, executou e fatal error, index out of range. Para quem está acostumado já sabe, mas vamos só reforçar. Basicamente eu tentei acessar, né, um índice do array que não existe. Então tá fora do range. Então vamos supor que o array tem 5 posições e eu tentei acessar uma sexta posição. Então, index out of range. Beleza? Agora a gente vai ver alguns métodos de como contornar esse problema. Vamos lá. A primeira forma que a gente tem de resolver esse cara, vamos ver se vocês adivinham também, que é interessante sempre exercitar a cabeça. Basicamente eu não quero que essas duas threads consigam trabalhar ao mesmo tempo, certo? Então o que eu posso fazer? Uma forma bem simples, assim, bem na lata assim, é o que? Tornar um dos caras síncrono. Beleza? Pode ser esse cara aqui primeiro, beleza? Sync. O que isso aqui vai fazer? Deixa eu até mudar esse cara aqui de posição, ó, pra gente ver. Que ele vai printar o array. Por que o sync vai resolver o nosso problema aqui? Porque se esse cara é sync e é a mesma fila, essa fila aqui vai executar e ele não vai chegar nesse cara aqui enquanto esse cara aqui não retornar, porque é síncrono, o sistema aguarda, sacou? Então, bora ver aqui. Essa é a primeira solução. Play. Basicamente aqui tem que printar agora todas 1000 vezes terra e 1000 vezes a bola de futebol, beleza? Sendo que primeiro 1000 vezes terra, sacou? Então é isso aí, galera. Então aqui rodou o nosso código, ó, conforme esperado. Ele rodou 1000 vezes aqui o planeta Terra, né? 1001 na verdade, até o contador denuncia aqui, porque é de 0 a 1000, né? Então, vamos só conferir, ó. Beleza. Aqui, ó. Até 1000 e depois 1000 vezes a bola de futebol. Fechou? Então, essa é a primeira solução para o Race Condition. Eu torno a fila síncrona, certo? E esse cara aqui não vai acontecer.
Outra solução, antes de chegar na solução final, que é a que é a mais interessante. Então vamos só diminuir aqui esse array, galera, porque senão ele tá desnecessariamente grande. Vamos deixar aqui menorzinho, beleza? Outra solução, tornar a fila serial. Se a fila é serial, o que rola? Só rola um cara de cada vez. Vamos ver se vai rolar também. Dessa vez tem que printar 301 bolas, né? De 0 a 300. Só lembrando. Opa, esse cara aqui tem que ter o self, porque ele não é mais síncrono. Tem que ter o self porque ele é assíncrono. Isso é sempre interessante lembrar disso, galera. Beleza, self. Bora lá. Beleza, galera. Então tá aqui, ó. Nossa fila serial também resolve o problema, certo? Ótimo. Muito bom. Só que, cara, geralmente você não quer ter uma fila serial, né? Você quer poder fazer, se é depende de um recurso que você quer acessar, você não quer acessar ele de forma serial ou síncrona, né? Você quer ter acessos assíncronos, tal, né? Para ter mais flexibilidade. Então, qual que é a última solução que temos aqui? É um recurso do GCD. O nome dele é Barrier. Basicamente, a Barrier é uma flag que a gente usa em tasks assíncronos. E quando você usa uma Barrier, basicamente, o que o sistema faz? Ele executa só aquela ação. Ele não vai executar mais nada. Então aqui, ó, se eu voltar aqui para os meus atributos concorrente, certo? Beleza. Eu posso vir aqui agora e colocar como flag, né? Assim que a gente, flag barrier. Então o que eu tô falando? Eu tô falando que esse bloco aqui, quando ele for executado, ele vai ter literalmente uma barreira que impede qualquer outra thread de executar. Essa fila só vai executar essa task no momento. Sacou? Então você não tem perigo da mesma fila, através de outra thread, tentar utilizar um mesmo recurso, porque ela tem uma barreira, certo? Então é óbvio, a gente tem que colocar barreira nos dois, né? Então barreira, então nesses dois casos aqui, quando for executar, só executa esse cara, beleza? Lembrando que esses dois aqui no async no começo eles davam problema, então vamos ver colocando barrier qual vai ser o comportamento deles. Então, beleza, pessoal, aqui ó, executou exatamente da forma que a gente estava querendo, certo? Esse cara aqui é assíncrono, porém ele tem uma barrier. Tudo que for desse cara aqui, dessa fila aqui, não roda enquanto esse cara aqui não terminar. Beleza? Então, basicamente, uma listinha de dicas, né, que tem até nesse artigo que eu comentei, lembrando que vai ter o post do Medium aqui na descrição, que ele fala de boas práticas para evitar esse race condition, né, que ele chama de read writers problem. Ele fala, use .sync quando você estiver lendo um recurso, ou seja, de forma síncrona, você aguarda, né, para ter o retorno, faz total sentido. Use barreiras quando você estiver escrevendo, para não ter nenhum perigo de alguém tentar ler, no caso, né, os readers tentarem ler ou coisa do tipo. E usa async para todo o resto. Se você quer fazer qualquer outra coisa, você pode usar o async, mas para esses dois casos, leitura e escrita, geralmente você usa async para leitura e barrier para escrita, beleza? Esse cara aqui é um exemplo muito bacana que eu usei porque ele executa de fato, a gente consegue ver um erro, é mais palpável, mas eu queria aqui também compartilhar com vocês, lembrando que esse playground, galera, vai estar disponível na descrição também o gist dele para baixar, beleza? Então fica de olho aí que dá para baixar todo esse conteúdo, esses códigos de exemplo, beleza? Então aqui, galera, compartilhar com vocês também outras duas formas. Imagina aquele exemplo do count que a gente usou. Se a gente fosse implementar um cara, vamos assim dizer, thread safe, no mesmo caso, deixa eu só alterar os nomes aqui para não dar conflito, tá? Count 2, que é o mesmo nome ali em cima. Beleza, então num exemplo um pouco mais real, o que a gente teria? A gente teria uma fila que a gente chama de thread safe, count queue, que é uma fila thread safe para você trabalhar com o elemento count.
aqui você tem a variável de fato privada, né, para não dar acesso de fora, e uma variável pública que você, através dela, altera essa variável privada, certo? Então, no primeiro exemplo aqui, ele está usando o esquema do sync, né, que foi a primeira coisa que a gente fez para resolver o problema de race condition, né? Então, basicamente, alguém pediu o valor da variável, ele vai, através dessa thread safe aqui, retornar esse count. Alguém pediu para dar um set, ele seta o valor. Por que ele faz isso? Porque daí ele consegue jogar as duas operações dentro dessa thread. E como a thread está na mesma fila, né? Na verdade é uma fila aqui, de forma assim que ele garante que isso aqui não vai executar junto ao mesmo tempo que isso aqui. Sacou? Então essa é a grande parada, a grande questão. Por mais que vários caras de vários lugares tentem acessar esse count, na hora de pedir, quem vai executar de fato é essa fila aqui. E essa fila aqui ela consegue controlar e falar que é sync. Fechado? E aqui no outro exemplo, né, no caso do barrier, o que ele faz? É praticamente tudo igual. A diferença é que no get ele mantém, né, um thread safe sync, beleza? E você tem uma escrita assíncrona, mas usando barreira, que basicamente ele vai colocar as barreiras. Então isso aqui seria um exemplo mais real, né? Isso aqui é um exemplo bem lúdico, né? Eu só criei usei o mesmo exemplo que eu achei bem bacana no artigo do Medium que eu li. Esse exemplo para ser mais palpável por ter um erro. Mas esse cara aqui é basicamente o que você quer fazer quando você vai ter um recurso que é acessado de vários pontos do seu app. Beleza? Bom, galera, então o vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Lembrando mais uma vez que tem um vídeo antes desse, onde eu trato toda a parte teórica desses dois problemas da programação concorrente. Beleza? É isso aí, deixe seu feedback também nos comentários, todos eles vão ser lidos, respondidos se necessário, e todos os feedbacks serão absorvidos para melhorar o canal. Beleza? Valeu e fui!